Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 7. Capítulo 51. O expresso de Hogwarts sacudia pela zona rural escocesa, o ritmo familiar como um pano de fundo reconfortante para a conversa animada dentro do compartimento. Seu grupo expandido havia conseguido reservar uma grande carruagem para si. Harry, Rony e Hermione estavam colocando o papo em dia sobre seus respectivos verões, enquanto Daphne e Tracy estavam envolvidas em uma partida tranquila, mas intensa, de xadrez bruxo. Ariana estava sentada perto da janela, com um livro de aritmancia avançada aberto, mas não lido, em seu colo, seus sentidos sintonizados não com as páginas, mas com as sutis mudanças na atmosfera mágica ao redor. À medida que a tarde avançava e o céu lá fora escurecia com uma tempestade repentina e fora de época, um frio estranho e rastejante começou a penetrar na carruagem. Era um frio que não tinha nada a ver com o tempo. Era um frio profundo e penetrante que sugava o calor do ar e parecia se instalar na medula dos ossos. A conversa animada vacilou e morreu. As janelas congelaram, não por condensação natural, mas por um gelo rastejante e macio. Ron esfregou os braços, tremendo. O que está acontecendo? O aquecimento quebrou. Hermione olhou ao redor, o rosto pálido de um medo repentino e inexplicável. Eu me sinto péssima. Tão triste. Harry sentiu o pior de tudo. Uma onda de miséria profunda o invadiu, uma sensação de desespero absoluto, como se toda a felicidade do mundo tivesse se extinguido. Fracamente no limite da audição, ele ouviu um grito agudo e suplicante. O de sua mãe. Mas Ariana já estava se movendo. No momento em que o frio sobrenatural tocou os limites de sua percepção, sua mente identificou a ameaça. Dementadores. Os guardas de Azkaban, vasculhando o trem em busca do fugitivo Sirius Black. Fiquem aqui, ordenou ela com a voz cortando a névoa de miséria que se abatia sobre eles. Ela se levantou com a postura serena, mas os olhos refletindo a luz fria e dura de uma estrela de inverno. Ela sacou sua varinha de ancião. O trem parou bruscamente com um guincho, jogando-os para frente em seus assentos. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o vagão em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelo brilho tênue e sinistro das janelas embaçadas. Um som lento, arrastado começou a ecoar do corredor lá fora. Um terror profundo tomou conta dos outros alunos. Rony estava pálido, tremendo. Hermione estava com os braços em volta do corpo, lágrimas de tristeza inexplicável brotando em seus olhos. Harry estava afundado em seu assento, com o rosto pálido, a mão apertada na cicatriz enquanto os gritos fantasmagóricos ficavam mais altos em sua mente. Expecto Patronum. As palavras foram proferidas por Ariana, não como um grito desesperado, mas como uma ordem calma e inabalável. Sua voz era a única coisa clara e forte no silêncio sufocante. Uma luz branco-prateada brilhante e ofuscante explodiu da ponta de sua varinha, uma luz tão pura e poderosa que era como o fragmento de uma estrela recém-nascida. Não era um escudo enevoado, era um ser corpóreo e incandescente. A luz tomou a forma de um magnífico Thunderbird. Era uma criatura de tamanho imenso e poder majestoso. Seu corpo era feito de luz brilhante e solidificada. Sua grande envergadura preenchia facilmente o corredor do lado de fora do compartimento. Seus olhos eram safiras flamejantes, e gavinhas crepitantes de energia pura e positiva, como relâmpagos em miniatura, dançavam ao longo de suas penas. Soltou um grito silencioso e penetrante que não era um som, mas uma onda de alegria e esperança puras e genuínas que inundou a carruagem, afastando o desespero que se alastrava. Assim que a mão sombria e encapuzada de um dementador abriu a porta do compartimento, Thunderbird atacou. Não esperou que o dementador entrasse. Avançou, atingindo a criatura sombria com a força de um ariete mágico. O dementador foi jogado para trás pelo corredor, sua presença viu repelida pela força avassaladora de energia pura e positiva. Ariana não parou por aí. Ela saiu do compartimento e entrou no corredor escuro, com a postura firme e a varinha firme. O pássaro trovão espectral circulou pelo espaço estreito, sua luz incandescente projetando sombras longas e dançantes. Tornou-se uma sentinela, uma parede viva de luz que patrulhava toda a extensão da carruagem, impedindo qualquer um dos outros dementadores de se aproximar. Os outros estudantes, espiando de seus próprios compartimentos, viam apenas uma luz ofuscante e bela, e as formas sombrias dos guardas sombrios de Azkaban recuando diante dela. O desespero diminuiu, repelido pela aura poderosa do patrono. Dentro do compartimento, a respiração de Harry se estabilizou, os gritos fantasmagóricos desaparecendo de sua mente. Hermione e os outros ergueram os olhos, o medo substituído por um espanto absoluto e avassalador. O impasse durou o que pareceu uma eternidade. Ariana se manteve firme, uma figura solitária e serena contendo a maré da escuridão, sua concentração absoluta, seu patrono um farol inabalável. Finalmente uma nova luz surgiu no fundo do corredor. Era a luz mais quente e suave de uma varinha diferente. Um homem com vestes surradas e remendadas descia ao trem, o rosto gentil, mas marcado pelo cansaço. Era Remo Lupin, o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Ele viu a cena, os alunos aterrorizados, os últimos dementadores em retirada e o magnífico e crepitante pássaro trovão montando guarda diante de uma solitária e calma aluna do terceiro ano. Suas sobrancelhas se ergueram em profundo espanto. Ele esperava encontrar crianças em pânico, não um patrono completo e corpóreo mantendo uma dúzia de dementadores sob controle. Ao se aproximar, o pássaro trovão, sentindo que a ameaça primária havia desaparecido, voltou seus olhos cor de safira para Ariana. Baixou a cabeça grande e brilhante em um gesto de reconhecimento antes de se dissolver em uma chuva de faíscas prateadas, retornando à ponta da varinha dela.
Lupin parou na frente dela, seu olhar percorrendo seu rosto calmo e composto até os estudantes atônitos no compartimento atrás dela. Aquilo, disse ele, com a voz cheia de um profundo e incrédulo respeito, era um feitiço patronal com um poder que eu não via desde o próprio alvo Dumbledore. Posso saber seu nome? Ariana Dumbledore, respondeu ela com a voz firme, embora um leve cansaço agora transparecesse nos cantos dos olhos. O feitiço exigirá um gasto significativo de energia emocional e mágica. Os olhos de Lupin se arregalaram levemente ao ouvir o nome. Claro, teria que ser Dumbledore. Ele ofereceu a ela um pedaço de chocolate de uma barra que tirou do bolso. Aqui, você vai precisar. Os dementadores afetam a todos nós, mas um feitiço de patrono dessa magnitude cobra um preço alto. Ela aceitou com um aceno de gratidão. Ele então voltou sua atenção para Harry, que ainda parecia pálido e abalado. Você está bem, filho? Perguntou gentilmente. Estou bem, murmurou Harry, envergonhado pela própria reação. Lupin também lhe deu um pedaço de chocolate. Coma. Vai ajudar. Ele olhou para os alunos com uma expressão grave. Os dementadores estão revistando o trem em busca de Sirius Black. Parece que eles não se importam muito com discrição. Ele suspirou, um som de profundo e antigo cansaço. O ministério certamente pedirá desculpas, mas o estrago já está feito. Ele olhou para Ariana uma última vez, com um respeito novo e profundo nos olhos. Ele embarcara naquele trem esperando ser o único protetor de seus alunos. O ano mal havia começado e já estava claro que aquela garota quieta e serena era uma força a ser reconhecida, uma sentinela de luz contra a escuridão que se aproximava. Capítulo 52. A chegada a Hogwarts foi um evento contido. A excitação habitual dos alunos foi temperada pela lembrança arrepiante dos dementadores no trem. A história do encontro se espalhou como fogo em pó, embelezada a cada relato. A versão dominante, no entanto, era consistente em um ponto. Quando a escuridão chegou, foi o patrono ofuscantemente poderoso de Ariana Dumbledore que a conteve. Ao atravessar o saguão de entrada, viu-se alvo de olhares de admiração e sussurros. Alunos de todas as casas, até mesmo os mais velhos, olhavam para ela com um novo nível de respeito e uma saudável dose de medo. Ela sempre fora conhecida como brilhante e poderosa, mas o feitiço do patrono era diferente. Era uma medida visível e inegável de força mágica e pureza de espírito. Lançar um patrono corpóreo era sinal de imenso talento. Lançar um poderoso o suficiente para repelir uma dúzia de dementadores era coisa de lenda. Ariana, como sempre, ignorou a atenção, já focada no ano que viria. O banquete de boas-vindas foi um evento mais sombrio do que o habitual. Dumbledore levantou-se para falar, com a expressão mais grave do que os alunos jamais a tinham visto. Ele apresentou formalmente o professor Lupin como novo professor de defesa contra as artes das trevas, e Lupin recebeu uma salva de palmas educada, ainda que um tanto cautelosa. Então Dumbledore se dirigiu ao elefante na sala. Como todos saberão depois de nossa jornada até aqui, começou ele, com a voz ressoando com uma autoridade serena. Nossa escola está atualmente hospedando alguns dos dementadores de Azkaban, que estão aqui a serviço do Ministério da Magia. Uma onda de murmúrios assustadores varreu o salão. Eles estão posicionados em todas as entradas do terreno, continuou Dumbledore, seus olhos azuis percorrendo os alunos e seu olhar se demorando por um momento em Harry. E embora me tenham garantido que a presença deles não interromperá nossas atividades cotidianas, deixo claro que ninguém deve sair da escola sem permissão. Dementadores não devem ser enganados por truques ou disfarces, nem mesmo por capas de invisibilidade. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se aprofundar. Não é da natureza de um dementador perdoar, mas sabe, a felicidade pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios, se a pessoa se lembrar de acender a luz. Seu olhar se voltou brevemente para Ariana, um reconhecimento silencioso e profundo da luz que ela já havia acendido. Após o banquete, os alunos da Grifinória foram conduzidos de volta à sala comunal pelos monitores. O assunto principal da conversa foram as novas disciplinas eletivas do terceiro ano. Estou cuidando de criaturas mágicas e adivinhação, anunciou Rony, orgulhoso. Parece que vai ser fácil. E você, Harry? Igualmente disse Harry, embora sua mente ainda estivesse nos dementadores e no misterioso professor Lupin. Eu, é claro, me inscrevi para tudo, declarou Hermione, puxando um horário tão abarrotado e complexo que parecia uma teia de aranha multicolorida. Aritmancia, trato das criaturas mágicas, adivinhação, estudos dos trouxas e estudo de runas antigas. Todos pareciam tão fascinantes que eu não conseguia escolher. Ron a encarou completamente perplexo. Mas, como você vai conseguir ir a todos eles? Olha só a agenda. Você tem 3 aulas marcadas para as 9 horas da manhã de segunda-feira. Já combinei tudo com a professora McGonagall, disse Hermione, um pouco na defensiva. Tudo foi aprovado. Harry e Rony apenas balançaram a cabeça, completamente perplexos. Ariana, no entanto, observava Hermione com um olhar calmo e analítico. Ela via a paixão genuína da amiga pelo conhecimento, mas também a ansiedade subjacente, o medo de perder alguma coisa, a necessidade desesperada de aprender tudo, de se provar em todas as áreas possíveis. Era uma ambição nobre, mas também um caminho para o esgotamento. Mais tarde naquela noite, quando a sala comunal já estava quase vazia, Ariana encontrou Hermione curvada sobre um livro, já tentando começar a traduzir as runas. Ela se sentou à sua frente, com uma presença discreta e modesta. Hermione, ela começou com a voz suave, sem repreensão, mas puramente factual. Olá, Ariana, disse Hermione, erguendo os olhos com uma expressão um pouco cansada, mas feliz. Não é maravilhoso? Há tanto para aprender este ano. É sim, concordou Ariana. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Preciso dizer uma coisa. E só direi uma vez porque a decisão final é sua. O sorriso de Hermione desapareceu um pouco. Sua atenção agora estava toda em Ariana. Sua ambição é admirável, continuou Ariana.
Sua sede por conhecimento é um dos seus maiores pontos fortes, mas seu curso de ação atual é imprudente. Hermione se irritou com uma faísca defensiva nos olhos. Não é. A professora McGonagall aprovou. Eu consigo lidar com isso. Você consegue lidar com a carga acadêmica, admitiu Ariana. Sua mente é mais do que capaz. Mas você não levou em conta todas as variáveis. Você levou em conta sua capacidade intelectual, mas não levou em conta as limitações do seu corpo físico, tempo, energia, a necessidade de descanso, a simples necessidade biológica de recuperação da sua mente e do seu corpo. Ela se inclinou ligeiramente para a frente com um olhar gentil mas penetrante. O conhecimento é infinito, Hermione. Você não pode aprender tudo de uma vez. Ao tentar, corre o risco de não dominar nada. Você se esforçará tanto que sua compreensão se tornará ampla, porém superficial. É mais sensato não apenas conhecer seus próprios limites, mas respeitá-los. A verdadeira força não está em tentar fazer tudo, mas em escolher fazer as coisas certas e fazê-las bem. Com isso, ela se levantou. Escolhi runas antigas e trato das criaturas mágicas. Elas se alinham com meus atuais interesses de pesquisa. Eu já disse o que precisava dizer. A escolha, como sempre, é sua. Ela deixou Hermione sentada perto da lareira, com seu complexo cronograma aberto à sua frente, uma expressão pensativa e preocupada no rosto. Ariana não a proibiu nem a menosprezou. Ela simplesmente apresentou um argumento lógico e compassivo, uma verdade que ressoou profundamente na mente analítica de Hermione. Ela plantou uma semente de dúvida não na capacidade de Hermione, mas na sabedoria de sua ambição. Por enquanto, Hermione continuaria em seu caminho impossível. Mas Ariana sabia que a semente havia criado raízes. Cedo ou tarde, a lógica dos limites se provaria, e ela estaria lá para ajudar a amiga quando isso acontecesse. Capítulo 53. As palavras de Ariana, proferidas com a precisão serena de um feitiço de mestre duelista, não tiveram o efeito imediato que ela logicamente previra. Ela apresentará a Hermione um argumento sólido e fundamentado, esperando que o intelecto formidável da amiga processasse os dados e chegasse à mesma conclusão. Ela, no entanto, subestimara uma variável poderosa e ilógica, o orgulho de Hermione. Na manhã seguinte, um frio intenso se instalou entre eles. À mesa da Grifinória, Hermione sentou-se a algumas cadeiras de distância, propositalmente absorta em uma discussão com Neville sobre a maneira correta de podar um arbusto autofertilizante. Ela respondeu ao educado bom dia de Ariana com um breve aceno de cabeça, sem que seus olhos a encontrassem. Ariana observou esse novo desenvolvimento com um distanciamento silencioso e analítico. Hermione não havia processado seu conselho como uma preocupação lógica com seu bem-estar, ela o interpretara como um desafio à sua capacidade. Ela sentia que Ariana estava lhe dizendo que ela não conseguiria, e toda a sua identidade se baseava em provar que ela era capaz de fazer qualquer coisa, e fazê-la melhor do que qualquer outra pessoa. A brecha, sutil a princípio, começou a se alargar. Nos corredores, Hermione frequentemente caminhava com um grupo grande, rindo um pouco alto demais, deliberadamente ignorando Ariana que caminhava por perto. Na biblioteca, elas não compartilhavam mais a mesma mesa. Hermione montava sua própria fortaleza de livros de um lado da vasta sala, enquanto Ariana trabalhava em seu recanto recluso de sempre, do outro. Eram dois ímãs da mesma polaridade, repelindo-se com uma força silenciosa e poderosa. Esse cisma não passou despercebido. Aliás, tornou-se objeto de intensa e alegre especulação em toda a escola. Viu? Eu disse que não ia durar, sussurrou Parvati Patil para Lavender Brown durante o café da manhã, observando Hermione ignorar deliberadamente um assento vazio ao lado de Ariana. Não dá para ter duas rainhas na mesma colmeia. Elas iam se voltar uma contra a outra. É uma briga de gatas de verdade, não é? Lila riu. Eu me pergunto do que se trata. Um garoto, provavelmente. Talvez as duas estejam afim do Cedrico Diggory. A fábrica de boatos de Hogwarts, uma máquina mais poderosa e menos precisa do que qualquer ferramenta de adivinhação, produzia teoria após teoria. A ideia das duas garotas mais inteligentes, bonitas e poderosas de sua série envolvidas em uma rixa silenciosa era irresistivelmente dramática. Era uma narrativa que o corpo estudantil parecia quase desesperado para acreditar. Fazia as duas garotas parecerem mais humanas, mais acessíveis, e a desavença delas era uma confirmação reconfortante de que até a perfeição poderia se romper. Os meninos do seu próprio grupo ficaram completamente perplexos. O que está acontecendo com eles? Rony perguntou a Harry, observando Hermione e Ariana passarem uma pela outra na sala comunal sem dizer uma única palavra. Eles estavam bem no trem. Agora estão agindo como Snape e bem como todo mundo. Não sei, disse Harry, sentindo a familiar sensação de estar do lado de fora de uma equação emocional complexa que não compreendia. A Ariana disse algo a ela sobre a agenda dela. Talvez Hermione esteja apenas estressada. Daphne e Tracy, com sua perspicácia sonserina, compreenderam melhor a dinâmica. É orgulho, comentou Daphne baixinho para Tracy enquanto assistiam ao impasse silencioso de seus assentos à mesa da Grifinória, um hábito que ainda causava ondas de confusão. Granger não suporta a insinuação de que ela tem limites. E Dumbledore só lida com lógica. É uma batalha entre orgulho e lógica. A lógica vencerá eventualmente, mas o orgulho é uma fera teimosa. Ariana, por sua vez, não se envolveu. Não insistiu. Ela havia apresentado sua análise. Repeti-la seria ineficiente. Pedir desculpas por isso invalidaria a veracidade de sua preocupação. Então ela simplesmente esperou. Continuou seus estudos, frequentou as disciplinas eletivas escolhidas e observou a amiga à distância. Viu as olheiras começando a se formar sob os olhos de Hermione, o leve tremor de exaustão em suas mãos enquanto fazia malabarismos com 5 livros didáticos diferentes. A tensão constante em seus ombros com o estresse de uma agenda que não era apenas exigente, mas fisicamente impossível.
Ela sabia que aquela guerra fria não era sustentável. Hermione estava se alimentando de pura adrenalina intelectual e teimosia. Cedo ou tarde, ela chegaria a um impasse. E quando isso acontecesse, Ariana estaria lá. Ela não diria eu avisei. Ela simplesmente estaria lá para ajudar a amiga a juntar os cacos. Era, concluiu ela, a única coisa lógica a fazer. A ruptura não era uma fratura real na amizade delas. Era um teste de estresse para a autopercepção de Hermione. E como qualquer estrutura bem projetada, precisava ser testada ao limite antes que sua verdadeira força pudesse ser conhecida. Capítulo 54. A caminhada até a primeira aula de trato das criaturas mágicas foi uma mudança bem-vinda em relação aos confins abafados do castelo. O ar estava fresco com o aroma do outono, e a floresta proibida se espreitava como um cenário escuro e misterioso. Para Ariana, era uma aplicação prática do conhecimento que adquirira com Newt Scamander, uma oportunidade de observar a biologia mágica em seu habitat natural. Embora administrado, Hagrid os esperava na beira da floresta, com o rosto radiante de orgulho. Vamos lá, andem logo, bradou ele. Tenho uma surpresa de verdade para vocês hoje. Uma ótima aula chegando. Todo mundo aqui? Certo, sigam-me. Ele os conduziu a um pequeno cercado gramado. Lá dentro, presos a uma longa corda, estavam uma dúzia das criaturas mais magníficas que Ariana já vira pessoalmente. Eram hipogrifos. Tinham corpos, patas traseiras e caudas de cavalos poderosos, mas patas dianteiras, asas e cabeças de águias gigantes. Seus olhos eram de um laranja feroz e inteligente, e suas garras dianteiras pareciam letalmente afiadas. A turma engasgou em uníssono. Eles eram lindos, orgulhosos e inegavelmente perigosos. Hipogrifos. Hagrid anunciou orgulhosamente. A primeira coisa que você precisa saber sobre hipogrifos é que eles são orgulhosos. Hipogrifos se ofendem facilmente. Nunca insulte um, porque pode ser a última coisa que você fará. Ele então explicou a etiqueta adequada: manter contato visual, fazer uma reverência e esperar que eles se curvem de volta antes de se aproximar. Ele então soltou o maior da manada, um magnífico hipogrifo cinza tempestade. Este aqui é o Bicuço, disse Hagrid com carinho. Não é uma beleza? A turma instintivamente deu um passo para trás. Bicuço jogou sua grande cabeça de bico afiado para trás e os encarou com seus ferozes olhos alaranjados. Ariana, no entanto, deu um passo à frente com uma expressão calma e profissional. Professora Hagrid, disse ela com a voz respeitosa, mas clara, cortando a tensão nervosa. A Ariana. Hagrid sorriu radiante. Pronta para conhecê-lo? Professor, continuou ela, embora eu aprecie a oportunidade de uma demonstração prática, posso sugerir um protocolo um pouco mais controlado? Essas são criaturas orgulhosas e poderosas. Talvez fosse mais sensato manter Bicuço a uma distância segura do corpo principal da turma, a menos que um aluno se voluntarie especificamente para se aproximar. E só então, sob sua supervisão direta e individual, eles teriam permissão para se aproximar dele. Isso minimizaria o risco de um insulto acidental de um aluno inexperiente. A sugestão dela, como sempre, baseava-se em pura lógica e avaliação de risco. Era uma medida de segurança simples e eficaz. Hagrid, cujo amor por criaturas frequentemente ofuscava sua noção do perigo inerente a elas, piscou por um instante, processando as palavras dela. Observou os rostos nervosos dos outros alunos e, em seguida, a criatura orgulhosa e facilmente ofendida à sua frente. Bem, essa é uma ideia sensata, Ariana, admitiu ele, coçando a barba. Então tá, como a Ariana disse, fiquem todos perto da cerca. Quem quer ser o primeiro a se voluntariar e cumprimentar o Bicuço? Ninguém se moveu, exceto Hermione, que deu meio passo para trás. Harry, porém, olhou para a criatura magnífica, e uma sensação de curiosidade e empatia superou seu medo. Ele deu um passo à frente. Eu faço isso. Bom homem, Harry. Hagrid rugiu. Sob a cuidadosa orientação de Hagrid, Harry se aproximou de Bicuço. Ele sustentou o olhar feroz da criatura e fez uma reverência lenta e respeitosa. Após um momento de tensão, Bicuço dobrou os joelhos dianteiros escamosos e curvou-se para trás. Com um grito de alegria, Hagrid ajudou Harry a subir nas costas do hipogrifo. Um instante depois eles estavam alçando o voo, uma silhueta de tirar o fôlego contra o céu. Eles circundaram o castelo uma vez antes de pousar graciosamente de volta ao cercado. O voo foi um sucesso, uma demonstração perfeita de respeito mútuo entre bruxo e fera. A turma aplaudiu, o medo substituído por uma sensação de admiração. A aula pareceu um sucesso retumbante. Mas então Draco Malfoy decidiu estragar tudo. Encorajado pela aparente mansidão da criatura e alimentado por sua própria natureza arrogante, Malfoy avançou com arrogância, ultrapassando os outros alunos. Sim, você não é perigoso, né? Zombou ele com a voz transbordando condescendência ao se aproximar de Bicuço. Seu bruto feio e grandioso. Ele não terminou o insulto. Bicuço reagiu com a velocidade explosiva de uma mola em espiral. Com um grito furioso e ensurdecedor, empinou-se, abrindo suas grandes asas e cortando o ar com suas garras dianteiras letais, direto no peito de Malfoy. A turma gritou. Hagrid gritou em pânico. Mas Ariana já estava se mexendo. No momento em que Malfoy começou a se exibir com arrogância, os sentidos dela ficaram em alerta máximo. Ela identificou as variáveis. Um garoto arrogante mais um predador orgulhoso, o que equivale a um conflito inevitável. Sua mão já estava na varinha. Quando as garras de Bicuço cortaram para baixo, uma parede de força brilhante e translúcida apareceu em um instante entre a criatura e o garoto. Protego. O som do feitiço do escudo foi um estalo agudo no ar.
As garras afiadas de Bicuço, que teriam rasgado o peito de Malfoy, rasparam a barreira mágica com um guincho horripilante de chifre em pura energia, deixando marcas profundas e brilhantes no escudo, mas sem penetrá-lo. A força do impacto ainda foi suficiente para enviar uma onda de choque pelo ar. No mesmo movimento fluido, a outra mão de Ariana disparou não com um feitiço, mas com uma ação física e decisiva. Ela agarrou a gola das vestes de Malfoy e o puxou para trás com uma força surpreendente, puxando o cambaleante para fora da zona de perigo imediato no momento em que seu escudo se rompia. Malfoy caiu aos pés dela, o rosto pálido de um terror tão profundo que o havia esmaecido de toda a arrogância. Ele encarou o ponto onde as garras quase se encontraram, abrindo e fechando a boca silenciosamente. Estava completamente ileso, sem um único arranhão. Todo o evento, desde o insulto de Malfoy até seu resgate, durou menos de 3 segundos. Hagrid, finalmente reagindo, conseguiu colocar uma corrente em volta do pescoço de Bicuço e acalmar a criatura furiosa com um furão morto tirado do bolso. O resto da turma encarou paralisado em estado de choque, primeiro o hipogrifo enfurecido e depois as duas figuras no chão. Ariana estava de pé diante de um Draco Malfoy trêmulo. Sua expressão não era de triunfo ou raiva, mas de uma decepção fria e imparcial. Ela havia evitado o ferimento. Ela havia negado o incidente. E ao fazer isso, salvar Hagrid do inquérito do Ministério, Bicuço de uma sentença de morte e Draco Malfoy de seu próprio orgulho estúpido e arrogante. A aula, disse ela calmamente, sua voz cortando o silêncio atordoado, dirigida a toda a turma, era sobre respeito por criaturas perigosas. Malfoy acabou de dar a todos vocês uma excelente demonstração prática do que acontece quando esse respeito não é demonstrado. Ela lançou um último olhar de desdém ao garoto pálido e trêmulo no chão antes de se virar e voltar para o resto da turma, deixando-o aos cuidados de uma frenética Pansy Parkinson. A crise havia acabado antes mesmo de começar de verdade, e o abismo entre ela e Hermione pareceu, por um instante, um pouco menos importante diante de um perigo tão gritante e evitável. Capítulo 55. O incidente com o hipogrifo teve um efeito curioso. Enquanto Draco Malfoy, privado de um ferimento dramático, só podia reclamar de ter sido quase morto, sua arrogância teve pouca importância. Toda a turma, incluindo os Sonserinos, presenciara sua provocação arrogante e a intervenção rápida e decisiva de Ariana. Ela não apenas o salvara, como também enquadrara o evento como uma experiência de aprendizado. Uma narrativa tão lógica que nem mesmo Snape conseguiu encontrar defeitos nela. O resultado foi um aumento discreto, porém significativo, no respeito da escola pelas habilidades de Ariana e uma correspondente queda na posição social de Malfoy. No entanto, o evento pouco fez para apaziguar a cisão silenciosa e fria entre Ariana e Hermione. Na verdade, pareceu aumentá-la. Hermione observara Ariana agir com uma precisão impecável, capaz de salvar vidas, enquanto ela própria estava paralisada em pânico, como o resto da turma. Era mais uma evidência na crescente inadequação dela em comparação com a amiga, um pensamento que se alastrava por sua mente orgulhosa e sobrecarregada. A sutil, mas persistente, guerra fria entre as duas meninas não passou despercebida pela diretora da casa. Poucos dias depois da aula de hipogrifo, a professora McGonagall solicitou a presença de Ariana após uma aula de transfiguração. Senhorita Dumbledore, começou McGonagall com um tom de voz incomumente gentil enquanto permaneciam na sala de aula, agora vazia. Não é minha obrigação interferir na vida social dos meus alunos. No entanto, a frieza entre a senhora e a senhorita Granger se tornou motivo de alguns comentários. Como sua diretora de casa, estou preocupada. Ariana encarou o professor com calma. Não há frieza da minha parte, professor. Tenho Hermione na mais alta estima. E no entanto vocês não falam, retrucou McGonagall. Vocês eram inseparáveis ano passado. Agora, é como se estivessem em casas diferentes. Ela suspirou, suavizando a expressão. Uma amizade tão poderosa quanto a de vocês. É algo raro e valioso. Seria uma grande vergonha vê-la naufragar nas rochas do orgulho juvenil. Ariana refletiu sobre suas palavras. Ofereci à minha amiga um conselho lógico sobre sua carga acadêmica. Ela interpretou isso como uma crítica às suas habilidades. A resposta emocional subsequente é responsabilidade dela. Não posso forçar uma reconciliação sem que ela reconheça a raiz do problema. McGonagall olhou para ela, vendo mais uma vez aquela mistura perturbadora de aparência jovem e sabedoria ancestral. A senhorita Granger é motivada, disse ela cuidadosamente. Ela assumiu uma agenda que para os padrões normais é impossível. Ela fez uma pausa e então pareceu tomar uma decisão. Estou lhe contando isso com a mais estrita confidencialidade, pois acredito que você tem o direito de entender todo o contexto. Com a permissão do Ministério, forneci à senhorita Granger um vira-tempo, para que ela possa frequentar todas as aulas que escolheu. O rosto de Ariana permaneceu impassível, mas sua mente processou instantaneamente a informação que ela já sabia. Um vira-tempo. Um dispositivo que manipulava o fluxo da causalidade. Uma ferramenta perigosa e poderosa nas mãos de uma adolescente ambiciosa. Explicava tudo. A capacidade de Hermione de estar em vários lugares ao mesmo tempo e também sua crescente exaustão. Ela não estava apenas mentalmente cansada. Ela estava vivendo horas extras todos os dias. Entendo, disse Ariana em voz baixa. Isso explica o ritmo acelerado de sua fadiga física e mental. Meu conselho inicial foi, portanto, ainda mais pertinente do que eu imaginava. De fato, concordou McGonagall.
mas ela não vai ouvir, muito menos de mim. Ela sente que tem algo a provar. Ela olhou para Ariana, com os olhos cheios da preocupação de uma professora. Tudo que peço é que você não desista dela, minha querida. O orgulho é uma fortaleza solitária. Não tenho intenção de desistir dela, respondeu Ariana, com uma certeza simples e inabalável na voz. Ainda considero Hermione minha melhor amiga. A porta para nossa amizade continua aberta. Depende apenas dela atravessá-la. Estarei lá quando ela o fizer. A conversa terminou com aquele tom de compreensão silenciosa. As semanas se passaram. O estado de Hermione, como Ariana previra, piorou. As olheiras tornaram-se permanentes. Ela estava constantemente irritada, brigando com Rony e Harry pelas menores coisas. Ela emagreceu, seu intelecto já formidável aguçado a um ponto frágil e ansioso. Ela era uma vela queimando em ambas as pontas, e Ariana observava à distância, com o coração doendo com uma tristeza lógica e empática, sabendo que o colapso inevitável se aproximava. À medida que o final de outubro se aproximava, trazendo consigo as decorações festivas familiares e o aniversário que sempre lançava uma sombra sobre Harry, Ariana sabia que precisava agir pelo menos por ele. Ela o encontrou na sala comunal, parecendo perdido em pensamentos. Harry, ela disse suavemente. Ele olhou para cima, e seu rosto se iluminou com a aproximação dela. Apesar do frio com Hermione, ele e Ariana mantinham sua amizade tranquila e constante. O banquete é amanhã à noite, disse ela. Presumo que você não tenha mais vontade de comparecer este ano do que nos anos anteriores. Ele balançou a cabeça. Não, eu prefiro não fazer isso. Então você passará a noite comigo, afirmou ela, não como uma pergunta, mas como um fato. Um jantar tranquilo na cozinha. Honraremos a memória deles à nossa maneira. Ela então acrescentou com o olhar suavizando. Hermione será convidada, é claro. A escolha de se juntar a nós será dela. E assim, na noite de Halloween, enquanto o resto da escola se reunia para o banquete, Ariana e Harry foram sozinhos para a cozinha. Hermione, quando questionada, resmungou uma desculpa sobre precisar terminar uma redação de aritmancia, pois seu orgulho ainda era forte demais para permitir que ela aceitasse a trégua oferecida. A refeição foi tranquila, sombria e profundamente reconfortante para Harry. A presença de Ariana era uma força constante e firme, permitindo-lhe atravessar o doloroso aniversário sem ser consumido por ele. Eles retornaram tarde, o castelo silencioso e deserto. Ao se aproximarem do 7º andar, ouviram uma comoção. Uma multidão de alunos da Grifinória se aglomerava no corredor, suas vozes um murmúrio de pânico e confusão. Abrindo caminho, eles viram a cena que mais uma vez mergulharia a escola no medo. O retrato da mulher gorda, sua guardiã alegre e um pouco embriagada, estava em ruínas. A tela havia sido violentamente cortada, com grandes rasgos, e a própria mulher gorda havia desaparecido, tendo fugido aterrorizada para outra pintura. Ali, com o rosto pálido e a expressão mais sombria do que qualquer um já vira, estava alvo Dumbledore. Ele examinou os cortes profundos e poderosos na tela. Precisamos encontrá-la, disse ele aos outros professores reunidos. Todos vocês vasculhem o castelo. Verifiquem cada pintura. Então ele se virou para os grifinórios aterrorizados. Seu olhar era duro como pedra. O castelo será revistado. Por enquanto, vocês não podem voltar para o dormitório. Sua voz era grave e continha um novo e arrepiante tom de urgência. Ele está aqui. Sirius Black está dentro do castelo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. A noite da infiltração de Sirius Black foi de caos controlado. Os alunos da Grifinória foram rapidamente acomodados no salão principal, dormindo em sacos de dormir roxos sob os olhares atentos dos monitores e do próprio professor Dumbledore. O ar estava carregado de medo e sussurros animados. Harry, deitado acordado, sentiu um medo estranho e frio. O homem que traíra seus pais, o homem que guiara Voldemort até a porta deles, estava em algum lugar do castelo. Ele estava perto. Ariana, no entanto, estava deitada em seu próprio saco de dormir, sua mente uma máquina silenciosa e vibrante de cálculos. As variáveis estavam todas no lugar. Sirius Black estava no castelo. Os dementadores estavam lá fora. A verdade sobre a traição de Peter Pettigrew era uma bomba adormecida esperando para ser detonada. E o próprio Pettigrew, em sua forma animaga como o rato de estimação de Rony, Perebas, provavelmente estava a poucos metros de distância, dormindo no saco de Rony. Seu verão de pesquisa não fora um exercício acadêmico. Fora uma preparação para aquele exato momento. Ela tinha as transcrições do tribunal, a cronologia dos eventos, a prova lógica da inocência de Black e da traição de Pettigrew. A questão não era mais se ela deveria revelar, mas como e quando. Simplesmente anunciá-lo ao mundo seria caótico e provavelmente resultaria na fuga de Pettigrew em meio à confusão. Não, a revelação tinha que ser uma demolição controlada, uma sequência de eventos que ela orquestraria para garantir o resultado correto. E o primeiro passo nessa sequência era trazer a pessoa mais afetada pela verdade para o grupo. Ela não podia, não queria, seguir em frente sem o conhecimento e consentimento de Harry. Fazer isso seria tratá-lo como um peão, exatamente o que Dumbledore tantas vezes fazia. 2 dias se passaram. O castelo estava em alerta máximo. Trolls de segurança patrulhavam os corredores, e a mulher gorda foi finalmente encontrada e persuadida a retornar, embora só o fizesse se tivesse proteção extra. O medo de Black era uma presença constante e opressiva. Foi nessa época que Ariana procurou Harry. Ela o encontrou sentado em um assento silencioso e ensolarado, perto da janela do salão comunal da Grifinória, observando o terreno, com uma expressão preocupada. Ela se sentou em frente a ele com uma presença calma e concentrada. Harry, ela começou, com a voz baixa e séria, criando uma bolha de privacidade ao redor deles. Precisamos conversar sobre Sirius Black. Harry estremeceu ao ouvir o nome, os nós dos dedos ficando brancos enquanto ele agarrava o parapeito de pedra da janela. O que tem ele? É um assassino. Traiu meus pais. Essa é a narrativa oficial, disse Ariana, com um olhar firme e inabalável. Também é mentira.
Harry a encarou, os olhos verdes arregalados com uma mistura de choque, confusão e uma raiva defensiva crescente. Do que você está falando? Todo mundo sabe que ele era o fiel do segredo deles. Todos estão enganados, afirmou Ariana simplesmente. Ela não apresentou suas descobertas como uma teoria ou possibilidade. Ela as apresentou como fatos. Passei um tempo considerável revisando as transcrições do Ministério e os registros históricos daquele período. A narrativa apresenta inconsistências críticas. Ela começou a expor as evidências com a clareza fria e imparcial de uma advogada apresentando seu caso. O feitiço Fidelius protege um segredo, incorporando magicamente a alma de uma única pessoa viva, o fiel do segredo. Ninguém, nem mesmo as pessoas sobre as quais o segredo se refere, pode revelá-lo, a menos que o fiel do segredo queira. James e Lily Potter escolheram Sirius Black para ser o seu fiel do segredo. Ele era o melhor amigo deles, seu padrinho. Foi a escolha lógica. Ela fez uma pausa, deixando-o absorver a informação. No entanto, no último minuto Black teve uma ideia. Ele acreditava ser um alvo óbvio demais. Ele concluiu que Voldemort viria atrás dele diretamente. Então, convenceu seus pais a trocarem de lado. Usar alguém de quem Voldemort jamais suspeitaria, alguém fraco e modesto, que todos consideravam um amigo. Seus olhos azuis pervinca encontraram os dele, e ela desferiu o golpe final e devastador. Eles trocaram o fiel do segredo por Pedro Pettigrew. O nome pairava no ar. Peter Pettigrew. O homem que Black supostamente assassinara. O homem que receberá póstumamente a Ordem de Merlin, segunda classe. Não, sussurrou Harry, balançando a cabeça em descrença. Isso não é possível. Black o matou. Só encontraram o dedo dele. Pettigrew era um animago não registrado, continuou Ariana, com a voz implacável, mas não indelicada. Uma habilidade que ele aprendeu aqui em Hogwarts, junto com seu pai e Sirius Black. Sua forma é a de um rato. Ele cortou o próprio dedo, criou uma enorme explosão mágica para simular a própria morte e matou 12 trouxas no processo. Ele incriminou Black por tudo e então, como um rato, desapareceu. Ele está escondido desde então. Harry sentiu o mundo girar em seu eixo. Tudo que ele achava que sabia sobre seu passado, sobre a noite em que seus pais morreram, estava sendo sistematicamente desmantelado diante de seus olhos. Sirius Black é inocente, Harry disse a Ariana, com a voz suavizada por uma profunda empatia. Ele não traiu seus pais. Foi incriminado pelo homem que o fez. Ele passou 12 anos em Azkaban por um crime que não cometeu. Sua fuga, sua infiltração neste castelo. Ele não está aqui para lhe fazer mal. Ele está aqui por um motivo, encontrar e matar Peter Pettigrew. Ele está aqui por vingança. Ele está aqui por justiça. Ela se calou, dando a Harry espaço para processar a verdade monumental e transformadora que ela acabará de lhe contar. Ele a encarou, a mente empolvorosa, tentando conciliar a imagem do homem sorridente e bonito de seu álbum de fotos com a do suposto assassino em massa e agora, com a vítima inocente torturada de uma terrível traição. Por que Harry finalmente conseguiu perguntar com a voz rouca? Por que você está me contando isso agora? Porque eu tenho um plano, respondeu Ariana. Um plano para expor Pettigrew, exonerar Sirius e reescrever os últimos 12 anos da história. Mas é um plano que diz respeito diretamente a você, ao seu padrinho e à memória dos seus pais. Não é uma decisão que eu tomaria sem você. Não vou te pegar de surpresa com isso, Harry. Você não é uma peça em um tabuleiro de xadrez que pode ser movida sem o seu conhecimento. Você é a pessoa que mais importa nesta equação. Ela sustentou o olhar dele, o seu repleto de uma lealdade feroz e protetora. Localizei Peter Pettigrew. Sei onde ele está. Sei como encurralá-lo. Mas não agirei até que você tenha tempo de processar essa verdade. Até que me diga que está pronto. A escolha de quando e como procederemos é sua. Ela conseguirá. Ela o armara não com um feitiço ou escudo, mas com a verdade. Ela lhe devolverá a própria história, colocando o poder de sua conclusão firmemente em suas mãos. Capítulo 57. Harry ficou em silêncio por um longo tempo. Sentou-se no assento da janela, o mundo lá fora, através do vidro manchado de chuva, um borrão sem sentido. As revelações de Ariana haviam abalado a própria base de sua compreensão da própria vida. O homem que ele odiava era inocente. O amigo em quem seus pais confiavam era um traidor. Seu padrinho, agora identificado, era uma vítima sofredora, não um vilão. Ariana esperou com a paciência infinita de uma estrategista mestre que sabe que a parte mais crítica de qualquer plano é o elemento humano. Ela havia fornecido os dados. Precisava dar tempo para que ele processasse as emoções. Finalmente Harry ergueu os olhos, seus olhos verdes, tão parecidos com os da mãe, brilhando com uma clareza nova e arduamente conquistada. A dor e a confusão ainda estavam lá, mas por baixo deles havia um núcleo de aço que ela nunca vira antes. Qual é o plano? Perguntou ele com a voz firme. O plano, começou Ariana, seu tom mudando de amigo empático para comandante focado, é evitar os erros do passado. Um segredo revelado em um corredor escuro ou em uma cabana barulhenta leva ao caos, à descrença e à fuga dos culpados. Uma verdade revelada sob a plena autoridade da lei, com provas inegáveis e testemunhas irrefutáveis, leva à justiça. Nós não vamos atrás de Pettigrew, percebeu Harry. Correto, afirmou Ariana. Não somos justiceiros. Somos informantes apresentando um caso às autoridades competentes. Nosso papel é fornecer informações e os meios de captura. O papel deles é executar a prisão e aplicar a lei. Ela se inclinou para a frente. Primeiro reunimos nosso próprio conselho interno. As pessoas que têm mais direito de estar presentes para esta revelação. Professor Dumbledore, por sua autoridade. Professora McGonagall, como sua chefe de casa. Professor Lupin, como professor de defesa. E disse ela, com um olhar firme, Professor Snape. Harry recuou. Snape? Por que ele? Ele me odeia. Ele vai tentar impedir, principalmente se descobrir que Sirius é meu parente. O professor Snape não te odeia, mas ele odiava Sirius Black, corrigiu Ariana gentilmente.
Ele odiava James Potter também, mas amava sua mãe. Toda sua vida desde a morte dela foi moldada pela crença de que a melhor amiga dela era responsável. Ele, mais do que ninguém, merece saber a verdade sobre quem realmente traiu Lillian Evans até a morte. A participação dele não é apenas estratégica, é uma necessidade moral. Harry, lembrando-se do lampejo de pura dor nos olhos de Snape quando ela mencionara o nome de sua mãe antes, entendeu. Era uma pílula amarga, mas ele conseguia entender a lógica dela. Assim que nosso conselho estiver reunido e informado, continuou Ariana, apresentaremos a prova final e irrefutável, o próprio Pettigrew. Então contataremos Amélia Bones, apresentaremos a ela o traidor vivo e respirante, e permitiremos que o Departamento de Execução das Leis da Magia assuma o controle. O plano era brilhante em sua simplicidade e respeito ao protocolo. Foi projetado para o máximo impacto e o mínimo de caos. Certo, disse Harry, respirando fundo. Vamos lá. Naquela noite, uma série de mensagens discretas e urgentes foram enviadas. Um a um, os professores convocados chegaram a uma sala de aula grande e vazia no 7º andar, que Ariana havia reservado para a reunião. Dumbledore chegou primeiro com uma expressão curiosa, mas confiante. McGonagall foi a próxima com uma expressão severa e preocupada. Lupin parecia pálido e cauteloso, claramente se perguntando qual nova crise havia surgido. Finalmente Snape entrou, com o rosto em uma máscara de impaciência desdenhosa. Qual é o significado disso, Dumbledore? Snape perguntou lentamente. Tenho poções para corrigir. Ariana tem algo de suma importância para discutir, Dumbledore disse simplesmente, gesticulando para que todos se sentassem. Com Harry em silêncio ao seu lado, Ariana expôs o caso. Ela não o contou como uma história. Apresentou-o como um briefing formal de inteligência, assim como fizera com Dumbledore sobre o basilisco. Apresentou as inconsistências sobre as transcrições do julgamento perdidas. Explicou a lógica da troca de última hora para o guardião secreto do feitiço Fidelius. Ela detalhou a evidência da habilidade animaga não registrada de Pettigrew, um dedo faltando. E finalmente declarou a conclusão. Sirius Black era inocente e Peter Pettigrew, o verdadeiro traidor e assassino em massa, estava escondido havia 12 anos em sua forma animal. Lupin ouviu, seu rosto ficando mais pálido e horrorizado a cada palavra. A lembrança de suas próprias suspeitas e sua culpa por acreditar que seu amigo era um traidor o invadindo. McGonagall ficou completamente sem palavras, com a mão pressionada contra a boca em choque. Snape, porém, zombou. Um conto de fadas interessante e inteiramente fantasioso, senhorita Dumbledore. A senhora não tem provas. Black é um assassino, e ponto final. A prova, disse Ariana calmamente, está atualmente no dormitório masculino do 3º ano da Grifinória, na forma de um rato de estimação chamado Perebas, que não tem um dedo na pata dianteira, assim como o maior pedaço de Pedro Pettigrew encontrado na cena de sua morte. Era o dedo único. Ela então voltou o olhar diretamente para Snape, sem nenhuma malícia, apenas uma verdade profunda e silenciosa. Professor Snape, Sirius Black não levou Voldemort até os Potter. Foi Pedro Pettigrew. Pedro Pettigrew é o homem responsável pela morte de Lillian Evans. O nome pronunciado tão claramente, tão finalmente, abalou a compostura de Snape. O sorriso irônico desapareceu. Seu rosto se transformou em uma paisagem devastada de choque, horror crescente e 12 anos de ódio mal direcionado se desfazendo em pó. Ele a encarou sem palavras. A fase final do plano, anunciou Ariana para a sala atordoada, é garantir o alvo. Professor Dumbledore, com sua permissão, sugiro que convoque o diretor Bones e uma equipe de aurores. Faça-os esperar, desiludidos, do lado de fora da sala comunal da Grifinória. Então subiremos, recuperaremos o rato e o levaremos até eles para uma transformação forçada. Dumbledore, com o rosto sério, mas os olhos brilhando com uma energia feroz, assentiu uma vez. Um plano sólido e impecável. Severo, Remo, Minerva, vocês me acompanharão. Minutos depois, o salão comunal da Grifinória estava praticamente vazio, com os alunos já tendo se recolhido para dormir. Amélia Bones e 2 aurores permaneciam em silêncio sob os feitiços de desilusão, perto do buraco do retrato. Dumbledore, Snape, McGonagall e Lupin aguardavam enquanto Harry e Ariana subiam as escadas para o dormitório masculino. Encontraram Ron dormindo, encolhido em seu travesseiro, um rato gordo, cinza e decididamente comum. Perebas. Com um feitiço de convocação silencioso, Ariana levitou o rato adormecido para fora do travesseiro. Ele se contorceu, abriu os olhos e começou a chiar de terror enquanto flutuava no ar. Eles o trouxeram para baixo. No momento em que o rato viu os professores reunidos, particularmente Lupin e Snape, ele começou a lutar com uma inteligência frenética e desesperada que nenhum rato normal possuía. Agora, diretor Bones, disse Dumbledore calmamente. Amélia Bones e os aurores se tornaram visíveis. Ela apontou sua varinha para o rato que se debatia. Reveliu. Um clarão de luz branco-azulada envolveu o rato. A criatura convulsionou no ar, crescendo e se contorcendo. Seus pelos recuaram, seu focinho achatou-se, seus membros alongaram-se. Em seu lugar, choramingando e tremendo no chão, estava um homenzinho calvo, com olhos lacrimejantes e nariz pontudo. Um homem cuja mão direita não tinha um dedo. Pedro Pettigrew. Ele olhou ao redor para os rostos que o encaravam, o triste Dumbledore, a furiosa McGonagall, o aflito Lupin e o completamente assassino Snape, e soltou um grito patético de terror. Remus, meu velho amigo, ele choramingou. Você não pode acreditar nele. Black é o cara. Ele sempre foi o forte. Silêncio, traidor. Snape sibilou, sua voz tremendo de uma raiva tão profunda que era quase silenciosa. Peter Pettigrew, disse Amélia Bones, sua voz como o estalo de um cofre de ferro se fechando. Você está preso pela traição de James e Lily Potter, pelo assassinato de 12 trouxas e por conspirar com o Lorde das Trevas, aquele que não deve ser nomeado. Os aurores se adiantaram com as varinhas erguidas e amarraram Pettigrew com cordas mágicas antes que ele sequer pudesse pensar em se transformar novamente.
A mentira, a grande e purulenta mentira que moldara os últimos 12 anos do mundo bruxo, fora demolida. Não em uma luta caótica, mas em uma apresentação silenciosa, controlada e totalmente irrefutável da verdade. Ariana ficou para trás e observou, uma observadora silenciosa da história que ela tinha acabado de reescrever. Capítulo 58. Na manhã seguinte à captura de Pedro Pettigrew, Hogwarts acordou para um mundo irrevogavelmente mudado. Os alunos, saindo de seus dormitórios, encontraram o castelo fervilhando não de medo, mas de uma excitação selvagem e incrédula. A primeira edição do Profeta Diário, entregue por uma frota de corujas perplexas, anunciava a notícia em manchetes que seriam lembradas por uma geração. Peter Pettigrew vivo. Herói de guerra, um traidor. Sirius Black inocente. 12 anos em Azkaban por um crime que não cometeu. Ministério anuncia julgamento de emergência. Fudge promete corrigir a maior injustiça em um século. A história foi uma bomba, uma narrativa tão chocante que eclipsou todas as outras notícias. Detalhou a dramática captura dentro dos muros de Hogwarts, creditando as observações astutas de certos alunos e a ação decisiva do diretor-alvo Dumbledore e da diretora do DMLE, Amélia Bonis. Na noite anterior, depois que Pettigrew foi preso, Ariana pediu uma breve conversa em particular com o diretor Bonis e o professor Dumbledore. Diretor, disse ela em tom respeitoso, mas direto. As consequências políticas disso serão significativas. O ministério será visto como tendo aprisionado injustamente um homem inocente por 12 anos sem julgamento, enquanto condecorava um traidor assassino em massa com a Ordem de Merlin. Isso pode ser desastroso para o ministro Fudge. Amélia Bonis assentiu sombriamente. Estou ciente do potencial escândalo, senhorita Dumbledore. É por isso, continuou Ariana suavemente, que isso deve ser enquadrado não como um fracasso, mas como um triunfo. Um triunfo da atual administração corrigindo os erros do passado. O ministro Fudge não condenou Black. Bartemius Crouch Senhor o fez sob poderes emergenciais de guerra. Este não é um erro de Fudge. É a sua oportunidade de ser o herói que o retifica. Se você o aconselhar a agir decisivamente, a realizar um julgamento rápido e público para Pettigrew, a exonerar Black publicamente e a se posicionar como defensor da justiça, ele não apenas sobreviverá a este escândalo, como também emergirá mais popular do que nunca. Os olhos de Dumbledore brilharam de profunda admiração por sua perspicácia política. Amélia Bonis, pragmática até a medula, reconheceu imediatamente a lógica brilhante, ainda que um tanto cínica, da estratégia. Era a maneira perfeita de administrar a narrativa, garantindo que a verdade viesse à tona e, ao mesmo tempo, minimizando os danos institucionais. Os resultados estavam estampados na primeira página. Cornelius Fudge aproveitou a oportunidade com todas as suas forças, com suas citações repletas de arrogância sobre justiça, integridade e a força de sua administração. Uma sessão improvisada do Wizengamot fora convocada durante a noite. Pettigrew, forçado a testemunhar sob o Veritaserum, confessou tudo. Sirius Black, convidado a comparecer, foi declarado livre e inocente em uma sessão dramática e cheia de lágrimas. Sua ordem de Merlin segunda classe foi revogada e o Wizengamot, em uma ação sugerida por um ministro Fudge que se tornou repentinamente muito popular, votou para reatribuí-la. A notícia foi anunciada pela professora Amy Segonagal no salão principal durante o café da manhã, sua voz ecoando com um orgulho e uma satisfação que ela raramente demonstrava. E em vista de seus crimes hediondos, ela leu em um decreto oficial do Ministério, a Ordem de Merlin, segunda classe, concedida a Peter Pettigrew, foi retirada de seu nome. Além disso, em reconhecimento ao seu papel fundamental na descoberta desse embuste de 12 anos. Por sua aplicação da lógica e da razão na busca por justiça e por sua coragem em apresentar uma verdade difícil às mais altas autoridades. O Ministério da Magia tem o orgulho de conceder a Ordem de Merlin, terceira classe, à senhorita Ariana Dumbledore. Foi uma decisão estratégica. Desviar a atenção do escândalo do Ministério e obter o favor do jovem Dumbledore, uma jogada política com múltiplas vertentes e etapas. Um silêncio atordoante caiu sobre o salão principal, seguido por uma explosão de aplausos tão ensurdecedora que sacudiu o teto encantado. A mesa da Grifinória explodiu, com Fred e George começando a entoar o nome dela. Alunos de todas as casas, até mesmo da Sonserina. Muitos deles entendiam o princípio de um plano bem executado e quase sonserino, aplaudiram com genuíno respeito. Ariana apenas assentiu educadamente com a expressão serena, como se receber uma das maiores honrarias do mundo bruxo fosse uma manhã de terça-feira perfeitamente normal. Ela estava satisfeita não com o prêmio em si, mas com o fato de seu plano ter sido executado com perfeição. A celebração, no entanto, foi interrompida por uma segunda onda mais frenética, de corujas carregando uma edição especial do Profeta alguns dias depois. Pettigrew escapa. Beijo do Dementador é evitado enquanto o traidor se transforma a caminho de Azkaban. O artigo detalhou como, durante a transferência fortemente vigiada das celas do Ministério para Azkaban, Pettigrew, em um momento de oportunidade desesperada, quando a presença exaustiva dos Dementadores fez um guarda vacilar, transformou-se novamente em sua forma de rato e correu para o sistema de esgoto de Londres, desaparecendo sem deixar vestígios. Um gemido de frustração percorreu o salão principal. A Justiça Suprema havia sido frustrada. Harry, sentado ao lado de Ariana, parecia devastado. Ele escapou. Sim, disse Ariana, examinando o artigo com os olhos. Ele fez. Mas ela não pareceu surpresa. Na verdade, havia uma expressão fria e calculista em seus olhos. A fuga de Pettigrew era uma variável infeliz, mas previsível. Um rato encurralado sempre tentará morder, e um bruxo desesperado sempre procurará uma saída. Isso não alterou o resultado primário. Não importa a longo prazo, Harry, disse ela baixinho. A culpa dele foi provada. Sua confissão está registrada. Sirius está livre. Essa é a vitória que importa.
Sirius Black, agora inocentado de todas as acusações, estava se recuperando em uma ala particular no Sentemungus. Os Dementadores foram oficialmente chamados de Hogwarts naquela mesma tarde, e sua presença não era mais necessária. Uma sensação palpável de alívio e libertação tomou conta da escola. Os dias seguintes foram um borrão de excitação e readaptação. O mundo havia virado de cabeça para baixo. A história de Ariana Dumbledore, o gênio silencioso que sozinha exonerou um homem e expôs um traidor, agora era lenda. Ela lidou com sua fama recém-conquistada com a mesma calma desconcertante com que lidava com todo o resto, desviando perguntas e elogios com respostas educadas e minimalistas. Seu plano fora um sucesso retumbante. Ela expôs a verdade e libertou um homem inocente, neutralizou uma ameaça dentro de seu próprio círculo de amigos e colocou o padrinho de Harry, há muito desaparecido, de volta ao tabuleiro como um poderoso aliado. A fuga de Pettigrew era uma ponta solta sim, mas ele era um rato assustado e impotente em fuga. A parte muito mais significativa, Lord Voldemort, ainda estava lá fora, enfraquecido e sem corpo. E Ariana sabia que Pettigrew, desesperado e sozinho, acabaria por procurar o único mestre que alguma vez conhecera. A sua fuga não foi apenas uma fuga. Foi o início do próximo capítulo. Um capítulo que o levaria inevitavelmente a um cemitério em Little Angleton. E para isso, Ariana estaria pronta. Capítulo 59. O convite chegou uma semana após a fuga de Pettigrew. Uma carta formal do Hospital Sentemungus para Doenças e Acidentes Mágicos, endereçada a Harry e Ariana, concedendo-lhes o direito de visita para ver o Sr. Sirius Black, que agora se recuperava em uma ala particular de cuidados de longa duração. Ele quer nos ver, disse Harry, com a voz misturando excitação nervosa e trepidação. Ele olhou para Ariana. Você vem comigo? Claro, Harry, disse ela. Ele é seu padrinho. É importante que você estabeleça essa conexão. Eles receberam licença da escola naquela tarde, viajando para Londres pela rede de Flu, partindo do escritório da professora M. Segonagal. Sentemungus era um lugar caótico e estranhamente alegre, com feitiços de cura e medibruxas agitadas. Eles foram conduzidos a uma sala silenciosa e ensolarada no final de um longo corredor. Sentado em uma poltrona perto da janela, estava um homem que era uma sombra da figura bonita e sorridente do álbum de fotos de Harry. 12 anos em Azkaban deixaram sua marca. Sirius Black era magro e pálido, seu cabelo escuro, liso e desgrenhado. Seus olhos, cravados em órbitas profundas e sombreadas, transmitiam uma energia assombrada e inquieta. Mas ao ver Harry entrar no quarto, uma luz se acendeu naqueles olhos, um lampejo da antiga e irresponsável alegria. Harry, ele sussurrou com a voz rouca. Tentou se levantar, mas parecia fraco demais. Harry correu para frente com o coração disparado. Era ele, seu padrinho, o homem que deveria tê-lo criado. O olhar de Sirius então se voltou para Ariana, que estava parada em silêncio perto da porta. Uma expressão de profunda e humilde gratidão cruzou seu rosto. E você, disse ele, com a voz carregada de emoção. Você deve ser Ariana Dumbledore. Eu não tenho palavras. Você me devolveu a vida. O senhor era um homem inocente, Sr. Black, respondeu Ariana calmamente. A verdade tinha o direito de ser conhecida. Este é um assunto privado de família. Esperarei lá fora. Ela deu a Harry um pequeno aceno encorajador. Aquele era o momento dele, a conexão que ele precisava estabelecer. Ela saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando o padrinho e afilhado para o reencontro. Enquanto estava parada no corredor silencioso, uma figura formidável se aproximou dela. Era Augusta Longbottom, avó de Neville, com seu habitual chapéu de abutre regiamente empoleirado na cabeça. Ela claramente estivera esperando. Senhorita Dumbledore, disse ela com a voz firme, mas com um tom de profundo respeito. Eu esperava poder falar com você. Claro, Madame Longbottom, respondeu Ariana educadamente. Meu Neville tem sido um menino diferente este ano, declarou Augusta, indo direto ao ponto. A confiança dele, a magia dele, tudo graças a você. Primeiro por salvá-lo daquela queda, depois a questão da varinha dele. Você viu nele um potencial que eu, em minha dor, era cega demais para enxergar. Você tem a minha gratidão. Neville tem um grande potencial, afirmou Ariana. Ele só precisava das ferramentas certas e do incentivo. Augusta assentiu, com um brilho de orgulho triste nos olhos. Estou aqui para minha visita semanal, disse ela, suavizando um pouco a voz. Para ver meus Frank e Alice. Conheço suas habilidades incomuns. Gostaria de saber se talvez você daria a honra de me acompanhar a uma senhora idosa. Para vê-los. Foi um convite profundamente pessoal e vulnerável. A história dos Longbottoms era uma tragédia que espelhava a dos Potter. Eles eram aurores, torturados até a insanidade por Bellatrix Lestrange e outros comensais da morte com a maldição Cruciatus. Eles não haviam morrido, mas suas mentes haviam sido irrevogavelmente destruídas. Eu ficaria honrada, Madame Longbottom, disse Ariana. Ela seguiu a velha bruxa até a ala Janus Tickey para receber dano mágico permanente. A atmosfera ali era silenciosa, um lugar de tristeza silenciosa e incurável. Em uma sala bem no fundo, duas figuras estavam sentadas em cadeiras, olhando fixamente para as paredes. Um homem com um rosto gentil e redondo, e uma mulher que, mesmo com um olhar vago, possuía uma beleza gentil e suave. Eram Frank e Alice Longbottom. Augusta falou com eles, sua voz severa suavizando-se em um murmúrio suave enquanto contava sobre o progresso de Neville, sobre sua nova varinha, sobre como ficariam orgulhosos. Eles não demonstraram nenhum sinal de reconhecimento. Alice, no entanto, começou a mexer distraidamente em uma embalagem de chiclete Drawbridge Best que seu filho havia deixado para ela em sua última visita. Era sua única conexão com o mundo, um movimento pequeno e repetitivo. Ariana os observava, sua mente analítica processando a cena. Ela conseguia sentir a magia ao redor deles, ou melhor, a falta dela. Seus núcleos mágicos estavam intactos, mas suas mentes estavam despedaçadas.
Ela se concentrou, usando os sentidos mais profundos que os flamels a ajudaram a despertar. Ela olhou além do físico e para o metafísico. Ela viu que o dano não era apenas um vazio. Era uma cicatriz. Uma cicatriz psíquica deixada por uma agonia inimaginável. A maldição Cruciatus, ela percebeu, não causava apenas dor, era dor. E a lembrança daquela dor absoluta e avassaladora havia queimado os caminhos neurais de suas consciências, deixando-os presos em um eco perpétuo e silencioso de sua própria tortura. A maldição havia desaparecido, mas a lembrança da maldição permanecia, um fantasma que havia sequestrado sua sanidade. Seria o dano, ela se perguntou, ou a lembrança do dano? Sem pensar, movida por uma empatia profunda e lógica, ela deu um passo à frente. Posso? Perguntou suavemente a Augusta. A velha bruxa, vendo a luz estranha e intensa nos olhos de Ariana, simplesmente assentiu. Ariana colocou a mão delicadamente na cabeça de Alice Longbottom. Ela fechou os olhos. Não tentou um feitiço de cura. Não havia nada físico para curar. Não tentou um feitiço de memória. Isso seria uma violação grosseira e prejudicial. Em vez disso, fez o que fazia de melhor. Começou a tecer. Ela estendeu a mão com a própria consciência, não com força, mas com um toque suave e insistente, como um chaveiro tateando as travas de uma fechadura complexa. Encontrou o tecido cicatricial psíquico, a lembrança agonizante e sinuosa da tortura. Era um nó de energia pura, caótica e dolorosa. Ela não tentou desvendá-lo. Ela não tentou lutar contra ele. Ela simplesmente o desconectou. Ela concentrou sua vontade, sua intêncio, num conceito de paz pura e limpa. Ela imaginou uma tesoura metafísica afiada e precisa. Encontrou os fios que conectavam a memória traumática à consciência central de Alice e, com um único silencioso e concentrado ato de vontade, cortou-os. Ela não apagou a memória da existência. Simplesmente cortou sua capacidade de ser vivenciada perpetuamente. Ela estava removendo o membro fantasma de uma antiga agonia. Alice Longbottom, que fitava a parede com um olhar vazio, piscou. Suas mãos, que antes brincavam com a embalagem, pararam. Seus olhos, pela primeira vez em mais de uma década, focaram. Olharam ao redor da sala confusos, e então se fixaram em seu marido. Frank. Ela sussurrou, sua voz rouca e seca. Augusta Longbottom soltou um soluço engasgado e incrédulo, levando a mão à boca. Ariana retirou a mão, uma onda de profunda exaustão a invadindo. O esforço mental e mágico havia sido imenso, muito maior do que conter as maldições de Kirel. Esta era uma magia mais profunda e fundamental. O olhar de Alice encontrou Ariana. Não houve reconhecimento, apenas uma confusão profunda e crescente. A última coisa de que ela realmente se lembrava era de um clarão de luz verde e uma risada aguda e cruel. Mas o terror havia desaparecido. O eco interminável e estridente em sua mente silenciou. Quem? Ela começou. Está tudo bem, disse Ariana suavemente, embora sua voz estivesse fraca. Você está segura. Ela sabia que não era uma cura. O dano causado às suas mentes, os anos de tempo perdido, jamais poderiam ser totalmente recuperados. Mas ela lhes dera uma chance. Ela silenciara os fantasmas. Ela lhes devolvera a possibilidade de paz. Capítulo 60. A única palavra dos lábios de Alice, Frank, quebrou o silêncio de uma década na ala Janus Tickey. Augusta Longbottom, uma mulher forjada no fogo da dor e do orgulho estoico, soltou um som que era uma mistura de suspiro e soluço. Ela correu para o lado da nora, com as mãos enluvadas pairando, com medo de tocá-la, para que o milagre não se dissolvesse como névoa. Alice? Minha querida, você consegue me ouvir? Augusta sussurrou com a voz carregada de uma esperança que ela havia enterrado há muito tempo. Os olhos de Alice, não mais vagos, mas tomados por uma profunda e confusa confusão, moviam-se do rosto inexpressivo do marido para o da sogra. Augusta? Ela sussurrou com a voz fraca pelo desuso. O que aconteceu? A última coisa de que me lembro. Bellatrix. Ela estremeceu, uma dor fantasmagórica percorrendo suas feições, mas o eco que a consumia e abalava a mente havia desaparecido. Ariana, por sua vez, cambaleou para trás. Uma onda de profunda exaustão mágica e mental a abateu. A trama intrincada e perigosa que ela havia realizado havia drenado suas reservas a um nível crítico. O mundo pareceu se inclinar, as bordas de sua visão ficando cinzentas. Ela se encostou na parede em busca de apoio, com a respiração ofegante. Senhorita Dumbledore. Augusta gritou, sua atenção se voltando da nora para a garota pálida e cambaleante. Estou esgotada, Ariana conseguiu dizer, com a voz quase um sussurro. O processo é desgastante. Preciso descansar. Os curandeiros de Centemungus, alertados pelo chamado frenético de Augusta, invadiram a sala em estado de pânico controlado. Viram Alice Longbottom, lúcida e falando pela primeira vez em 12 anos, e viram Ariana, com a aparência de que sua própria força vital havia sido sugada. Era uma cena que desafiava todas as leis da medicina mágica que conheciam. Ariana foi imediatamente transferida para uma sala de recuperação particular, onde Madame Pomfrey, convocada de Hogwarts por insistência de Dumbledore, assumiu pessoalmente seus cuidados. Ela administrou uma série de poções restauradoras suaves, com o rosto tomado por uma máscara de admiração e profunda preocupação. Criança, o que você fez? Murmurou, sentindo o profundo vazio mágico em sua paciente. Enquanto Ariana descansava, a notícia da recuperação de Alice se espalhou como um incêndio controlado pelos mais altos escalões do mundo mágico. Dumbledore chegou com uma expressão de profunda gravidade e espanto. Ele falou longamente com uma Augusta Longbottom chorosa e radiante.
O primeiro e insistente pedido de Alice, depois que a confusão inicial foi amenizada, foi ver seu filho. Neville foi retirado de uma aula de herbologia e levado ao St. Mungus por uma professora McGonagall de boca fechada, mas visivelmente emocionada. Ele entrou no quarto da mãe com o medo hesitante e familiar de suas visitas semanais. Viu-a sentada na cama e seu coração se apertou, preparando-se para o olhar vazio de sempre. Mas então ela olhou para ele e seus olhos se focaram. Um sorriso real, sincero, trêmulo e cheio de um amor com o qual ele sempre sonhara, tocou seus lábios. Neville, ela sussurrou. Meu garoto, olha só você. Você é tão alto. Neville parou de repente. Ele a encarou, a mãe que nunca conhecera, que agora o observava, o via. As paredes cuidadosamente construídas ao redor de seu coração ruíram. Ele soltou um soluço e correu para o lado dela, enterrando o rosto em seu colo enquanto ela acariciava seus cabelos com uma mão fraca, mas amorosa. Pela primeira vez na vida, Neville Longbottom estava sendo segurado pela mãe. Enquanto isso, Augusta sentou-se com Frank, ainda sem reação. Precisamos esperar que a menina recupere as forças, Frank disse ela, com a voz cheia de uma paciência renovada e feroz. O corpo dela está frágil agora, mas a mente está lá. Teremos que ser pacientes. Os curandeiros haviam explicado que, embora a mente de Alice estivesse livre, seu corpo estava fraco devido a anos de inatividade. A fisioterapia seria longa e árdua, mas era uma jornada que agora eles fariam juntos. Ariana dormiu por quase 24 horas, sua magia se reabastecendo lenta e meticulosamente de um poço profundo e interno. Quando finalmente acordou, sentiu um cansaço profundo, até os ossos, mas o vazio crítico havia desaparecido. A primeira pessoa que viu ao abrir os olhos foi Hermione, que se recusará a sair da cadeira ao lado da cama, com o rosto marcado pela preocupação. Você acordou. Hermione suspirou, uma onda de alívio a invadiu. Você estava tão pálido. Dumbledore disse que você realizou um tipo de magia da alma sobre a qual ele só leu em textos proibidos. Foi um exercício de separação conceitual, disse Ariana, com a voz ainda fraca. Eu não a curei. Eu simplesmente a libertei da dor. Ela se sentou lentamente. Preciso ver Neville. Ela o encontrou no quarto da mãe. Ele estava sentado ao lado da cama, lendo um livro de herbologia em voz alta para ela. Alice ouvia com uma expressão de contentamento silencioso e cansado. Quando Neville viu Ariana, levantou-se, os olhos brilhando com uma gratidão tão imensa que dispensava palavras. Ele simplesmente curvou a cabeça, um gesto de profundo e sincero respeito. Ariana assentiu de volta e olhou para Alice. Como você está se sentindo? Cansada, disse Alice, com a voz um pouco mais firme. E quieta. Pela primeira vez em muito tempo, minha cabeça está quieta. Ela olhou para Ariana com olhos inquisitivos. A Augusta me contou o que você fez. Eu não entendo. Mas, obrigada. Descanse e se recupere, senhora Longbottom, disse Ariana gentilmente. Seu olhar então pousou em Frank, que ainda estava sentado em sua cadeira, olhando para o nada, com um sorriso fraco e plácido no rosto. Ariana sentiu uma pontada de seu próprio esgotamento. Ela sabia com absoluta certeza que não tinha forças para realizar o mesmo feito novamente, ainda não. Levaria semanas, talvez meses, para que seu núcleo mágico se recuperasse completamente de um ato de vontade tão profundo e invasivo. Um olhar bastou. Ela precisava ir embora. Precisava da magia familiar e envolvente de Hogwarts, do silêncio do seu dormitório, da presença aterradora dos seus livros e dos seus amigos. Preciso voltar para a escola, ela anunciou baixinho. Augusta Longbottom a interceptou no corredor. Não agradeceu nem disse banalidades. Simplesmente pegou a mão de Ariana entre as suas, o rosto severo marcado por uma emoção que ia além da gratidão e se aproximava da reverência. Nossa casa é sua, criança, disse ela com a voz rouca. Para sempre. O que você precisar, quando precisar, basta pedir. Foi um voto de fidelidade de uma das matriarcas mais orgulhosas do mundo bruxo. Ariana retornou a Hogwarts naquela noite, exausta, mas decidida. Ela havia feito algo impossível, algo que mudará a vida de seus amigos para sempre. Mas isso teve um custo. Deitada em sua cama, no silêncio do dormitório da Grifinória, ela sentiu a dor profunda e persistente de seu poder esgotado. Ela havia curado uma mente, mas sabia que as batalhas que se aproximavam exigiriam um tipo diferente de força. Uma força que ela agora precisava reconstruir com cuidado e paciência. O jogo estava longe de terminar, e ela acabará de jogar uma de suas cartas mais poderosas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.